tava pensando aqui, às vezes, eu tô voltando do culto agora, né? Às vezes eu gosto de desabafar com algumas pessoas, que Deus me dá a oportunidade de pessoas seguras do bem, assim, em algumas fases da minha vida, de desabafar com essas pessoas, coisas que eu tô passando, que na verdade já é um testemunho, e às vezes não, eu sei que é um testemunho, porque eu passo pela angústia, passo pela situação ali, e Deus permite eu desabafar com aquelas pessoas. Às vezes, por poucas vezes eu pensei assim, meu Deus, que vergonha, nossa, não devia ter falado, ou nossa, deveria... Não é um desabafo criticando ninguém, é coisas minhas mesmo, guerras minhas, ou até coisas que eu passei, ou que eu tô passando ali naquele momento, eu desabafo com a pessoa, e depois eu penso, meu Deus, não devia ter falado, que vergonha. Mas essa semana eu pensei muito nisso, porque ao longo desses anos eu já passei por amizades de Deus mesmo, amizades tendas, que é aquelas amizades que é para aquele tempo, para aquele lugar, depois eu desarmo e toco, Deus me leva para outro lugar, me planta em outro lugar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha porque eu falei, que vergonha, nossa, olha o tanto de coisa que eu já contei, intimidades, coisas minhas, pensamentos meus, sentimentos, angústia. Mas o Espírito Santo falou, para de se culpar que isso que você tá falando para as pessoas, para elas, em algumas pessoas ali pode até parecer que é vergonha, ou muitas delas não, porque elas são pessoas sábias que você pode compartilhar, mas lá na frente eu uso até aqueles que te criticaram, eu uso até essa situação de vergonha para elas ver o meu agir na sua vida, para elas ver que toda vez que você fala, você não tá falando com maldade, eu não falo com maldade, o Espírito Santo falou assim pra mim, eu falo pra desabafar, mas me confessando com humildade, porque a gente fala, quando a gente confessa pro irmão, quando a gente leva, né, Deus perdoa, Deus quebranta, às vezes é aquilo que aquela pessoa também tá passando e ela não sabia lidar, e aí às vezes eu deixo de falar e eu falei, não vou deixar de falar, o Espírito Santo falou, não deixa de falar, porque lá na frente elas vão ver, elas vão ter que ver, e todas as vezes essas pessoas viram que Deus estava na minha vida. Então, hoje, esses dias atrás eu estava passando por uma situação difícil e eu falei, não vou falar. Mas eu não consigo, gente, é mais forte que eu. Quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, eu gosto de falar, eu sou muito expressiva. E eu compartilhei a minha angústia da minha temporada passada, porque Deus já está inaugurando uma temporada nova. E eu vejo que eu tenho que falar, a gente tem que testemunhar do que Deus faz, porque isso vira testemunho, isso liberta, isso quebra cadeias, isso faz um romper na nossa vida, sabe? Imagina, eu tô aqui hoje, nesse país, compartilhando, e já passei por guerras e lutas aqui. E imagina quem me viu lá atrás, quando eu não tinha nada, quando eu era só uma promessa de estar aqui. Eu não tinha visto, eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. E essas pessoas estão me vendo hoje. Imagina se eu não tivesse falado e compartilhado lá atrás o que Deus já estava fazendo, desabafado. Ela não ia falar, nossa, meu Deus, ontem ela estava desabafando comigo, passando por aquilo, olha como que ela está hoje. Então, cada fase que Deus me colocar pessoas na minha vida, porque pessoas são propósitos, eu vou abrir a boca para falar e testemunhar do que Deus está fazendo na minha vida, e eu quero que você seja assim também. Não tenha vergonha, mas peça para Deus te dar discernimento de falar com as pessoas certas. E mesmo se por falha humana, pela carne, gritar ali, você desabafar com a pessoa errada, até a pessoa errada vai ver o agir de Deus e vai reconhecer Deus na sua vida. Isso vai quebrantar o coração dela de alguma forma. Em alguma fase da vida dela, Deus também vai falar na vida dela. Deus também vai tratar com ela. Digo mais, não julgue para não ser julgado. E digo mais, não julgue, porque hoje você julga essa pessoa que tá desabafando com você, ou você tá se achando de pé, forte, revestido, melhor ou mais à frente do que ela, mas amanhã a roda da vida vai girar e você pode estar aqui embaixo e você vai lembrar daquela pessoa ou de mim que desabafou com você, e você vai precisar de um testemunho como o meu ou como o seu, que você vai abrir a boca para falar, para libertar e ajudar outras pessoas a passarem. Não se esqueça, hoje você tá aqui em cima, você pode estar ouvindo, pode estar me julgando, pode estar menosprezando, mas amanhã a roda da vida vai girar e você pode estar aqui embaixo, precisar ouvir e lembrar desse testemunho.